Oi gente, tudo bem? Dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre as aulas 44 e 45, que são de Física A da nossa apostila 8, e nós vamos falar exatamente sobre a indução eletromagnética. Essa é uma primeira parte. Vamos entender algumas coisas que são bastante importantes e essenciais aqui. Esse é um conteúdo que ele é bastante complexo, porém ele não é difícil de ser entendido quando a gente consegue caminhar bem pelos passos que nós vamos percorrer aqui. A palavra indução vai nos dar a ideia de algo que vai ser forçado a surgir, a acontecer. E já vou te dar um pequeno spoiler que essa indução é exatamente sobre uma corrente elétrica. Então nós vamos ter a formação de uma corrente elétrica em um condutor fechado sem a presença de um gerador. A gente estava acostumado a ver corrente elétrica num fio associado a uma pilha, uma bateria. Aqui não vai existir esse gerador. Então nós vamos ter uma corrente elétrica sem a presença de uma pilha, de uma bateria ou de qualquer gerador que seja. Essa é a parte que é bastante interessante de se estudar dessa indução eletromagnética. E para isso, nós vamos precisar entender algumas situações que eu vou tentar representar aqui para você. Uma espira, o que é uma espira? É um dispositivo muito utilizado aqui no nosso estudo sobre os ímãs, sobre o eletromagnetismo, e ela pode ter qualquer formato. Basicamente é um fiozinho fechado, é como se fosse um arco, um quadradinho, enfim, o que seja. Então digamos que nós temos uma espira aqui imersa. Estou começando ao contrário, mas você vai entender. Aqui eu vou desenhar para você algumas linhas de indução de um campo magnético. Então eu vou dizer que ele está entrando nesse plano do papel, ou seja, na tela do nosso celular, tablet ou notebook. Você vai perceber que a espira ela tem algumas partes dela que estão imersas dentro desse campo magnético aqui, que é o nosso B. Então, a parte que realmente vai estar submetida a uma possível indução eletromagnética é exatamente a parte da espira que pega no campo, isso é lógico. Mas o conceito de indução eletromagnética surge a partir do momento que eu começo a fazer essa espira, geralmente um fio, uma barra, a entrar em movimento, seja para lá ou seja para cá. Quando ela entra em movimento, existe a possibilidade de nós alterarmos o que nós chamamos de fluxo magnético. O que é um fluxo magnético? Se você lembrar comigo de um ímã, né? Digamos que aqui seja o norte e aqui seja o sul, as linhas de força saem sempre do norte e vão em direção ao sul. Então, deixa eu colocar mais algumas linhas aqui. Se nós colocássemos um fio, por exemplo, nessa região aqui, é correto que ele estaria sobre a interferência de um campo com linhas fracas. Se eu coloco ele para cá, nós temos uma maior interferência, ou seja, eu tenho um maior fluxo. Basicamente isso é você pensar, por exemplo, na água. Quando você abre pouco uma torneira, há pouco fluxo de água. Quando você abre ela toda, há muito fluxo de água. Aqui seria a mesma coisa, só que para eu aumentar ou diminuir o fluxo, eu preciso desse movimento, desse ímã no caso. Ele precisa se deslocar ou, no caso, o fio pode se deslocar ao encontro desse ímã. Então, se houver um afastamento, eu estou diminuindo o fluxo. Se houver uma aproximação, eu estou aumentando o fluxo, tanto seja aproximando o ímã do fio, quanto seja aproximando o fio do ímã e vice-versa. E com isso, eu consigo exatamente determinar o quanto de energia, ou melhor, de força magnética, vai circular e com isso vai ser gerada uma nova interação, que é exatamente a nossa indução eletromagnética, que vai fazer surgir uma corrente. Mas primeiro, para a gente determinar qual é o valor desse fluxo magnético, ele é representado por essa letrinha aqui. Me perdoe, mas esqueci o nome. Então ele é calculado pelo valor do nosso campo magnético, que lembra é dado em Tesla. Esse A é de área, que geralmente na física nós temos ela em metro quadrado. A área nada mais é do que ou a espessura de um fio ou a região que nós temos que ocupa-se por uma espira.
vezes o cosseno de θ. Veja bem o conceito desse cosseno aqui. Aqui para nós, nesse caso, a nossa espira estaria como se fosse a tela do nosso celular, computador, tablet, que seja. A partir desse conceito, lembra bem? As forças peso sempre tendem a puxar para baixo qualquer corpo, objeto, matéria. E a normal, que é uma componente, aponta para cima. Então eu poderia dizer para você que como estamos no plano aqui da nossa tela, a força normal, a componente normal, ou ela está entrando na espira, ou ela está saindo dessa espira. E, portanto, ela vai estar na mesma direção que o nosso fluxo magnético aqui, que o nosso campo magnético. Então, a normal aqui vai estar fazendo um ângulo ou de 0 graus com o nosso campo, indo na mesma direção e sentido, ou na mesma direção, porém no sentido contrário, portanto, sendo um ângulo de 180 graus. Isso garante que nós temos um fluxo magnético. Porque se porventura nós tivéssemos um campo, deixa eu desenhar um campo aqui que esteja apontando para a direita, com uns desenhos bem retos, bonitos, como vocês estão acostumados. E digamos que nós coloquemos aqui vou colocar uma espira aqui, circular. Essa espira, digamos que ela esteja aqui de novo no nosso plano do papel. Então quer dizer que a força, ou melhor, a componente normal, ou está entrando ou está saindo dessa espira. E o campo está passando aqui perpendicularmente. Então nós vamos ter um ângulo θ igual a 90. O cosseno de 90 é zero. Quando isso aqui acontece, eu posso afirmar para você com toda certeza que não existe fluxo magnético. Portanto, não vai haver uma formação de corrente elétrica nesse exemplo. Então, o ângulo θ, ele ou será zero, com o mesmo sentido e direção do campo magnético, ou será 180 com a mesma direção e sentido oposto ao campo magnético. E a unidade de medida que nós temos para referenciar o nosso fluxo magnético é o Weber, que é dado pela letrinha W maiúscula e B minúscula. Weber, quase um sapo, Weber. Esquece isso. Então, essa é a unidade de medida para o fluxo magnético. Esse fluxo magnético que acontece exatamente quando eu movimento o ímã ou o meu fio no sentido de aproximar os dois. E quando a gente aproxima, há um aumento do fluxo, quando a gente afasta, há uma diminuição de fluxo. Nesse sentido, nós temos aqui a lei de Lenz. A lei de Lenz, de uma forma bem simples, é uma lei que busca reverter aquilo que acontece num fio. E é a partir dela que exatamente surge o fenômeno da indução eletromagnética. Porque veja bem, naquele exemplo, deixa eu colocar aqui de novo um outro ímãzinho aqui, norte, sul, sai do norte, vem para o sul, e aqui vamos dizer que nós coloquemos uma espira bem aqui, está longe, então ela está dentro de um fluxo pequeno, mas digamos que nós vemos aproximando essa espira para cá. Você vai perceber então automaticamente que esse fluxo vai aumentar bastante, percebendo que o fluxo do nosso campo, as linhas de força estão apontando para lá. Então aqui nós temos um B. A partir dessa aproximação da espira, pela lei de Lenz, vai existir uma linha de força magnética induzida no sentido contrário, para reverter esse aumento de fluxo. Porque esse aumento ele pode acarretar consequências de destruir a espira ou de sobrecarregar o sistema magnético propriamente dito. Então, vai existir uma linha de força no sentido contrário a essa que está sendo propagada, ou seja, neste caso para a esquerda. E essa linha de força contrária é o que nós chamamos de o campo magnético induzido. É uma letrinha, uma abreviação aqui, IND. Induzido no sentido contrário, uma vez que aqui, neste exemplo, nós estamos aumentando o fluxo. Então, se o campo, ou melhor, se a variação do fluxo
ela for positiva, ou seja, no sentido de aumentar, maior que zero, então nós vamos ter um vetor de campo induzido no sentido contrário ao induzido do ímã, para que ele seja revertido e que tudo fique como era antes. Esse é o sentido, o reverter no sentido de deixar tudo como era antes. Então, se eu tenho um fluxo de 12 e venho aproximando, talvez desse 20, esse campo induzido aqui vai ser responsável por fazer voltar aos 12 que era antes. Da mesma forma, se eu pego essa espira que estava, por exemplo, aqui e começo a afastar, eu vou perceber que o meu fluxo magnético vai começar a diminuir. Talvez não fique negativo, mas vai diminuir. Para que isso não ocorra, então, neste exemplo em questão, vai existir um campo induzido, magnético induzido, no mesmo sentido do nosso campo convencional, vamos dizer assim, para que essa diminuição do fluxo seja reposta e mantenha-se o que era antes, ou seja, no estado inicial. É o que está escrito aqui para a gente. Se o fluxo magnético é crescente, ou seja, aumenta, a corrente induzida tem sentido de modo a criar um campo induzido magnético contrário ao campo magnético convencional. Se o fluxo for decrescente, ou esteja diminuindo, há surgimento de uma corrente induzida no sentido de criar um campo magnético induzido no mesmo sentido, ou seja, a favor do campo magnético. Então, portanto, essa linha que surge aqui, para finalizar o nosso entendimento, ela é o que nós vamos chamar de corrente elétrica induzida. Essa é a beleza desse estudo. É o surgimento de uma corrente elétrica onde não tem gerador, não tem pilha, você só tem um ímã. Então, se você tem um fio e consegue executar movimentos em torno desse fio, essa interação suficientemente para criar um campo magnético induzido e com isso uma geração de corrente elétrica. Acontece muito em vários eletroeletrônicos que nós temos em casa, eletrodomésticos. Você vai perceber que se você já viu um motorzinho de um liquidificador, de um ventilador, você vai perceber ali que existem alguns componentes que são os fiozinhos rodeados numa determinada bobina, são todos de cobre, descascados. Aquilo ali tudo é na perspectiva de criar uma indução eletromagnética aqui, propriamente dita a indução que nós temos nesse estudo aqui. Nós temos apenas 2 exercícios. O primeiro exercício é bem tranquilo. Você já sabe que para existir algum tipo de interação precisa haver movimento, ou da espira se aproximando ou do ímã se aproximando. Porque se eu afastar, também vai haver uma interação, então vai diminuir, mas ainda assim vai haver o surgimento de uma corrente elétrica induzida. Agora, se eu deixar ela parada, girando em torno de si mesmo, ou ele parado, girando em torno de si mesmo, nada acontece. Então você assinala em quais das 4 situações vai haver a formação de uma corrente elétrica induzida. O exercício 2 é um pouquinho mais chato porque você tem que analisar caso a caso, mas eu vou te ajudar primeiramente aqui. Nós temos 5 fotografias. Veja que essa é uma região de um campo magnético que está entrando no plano do papel, ou seja, na nossa tela. Então está saindo dos nossos olhos. Esse xizinho seria ali a parte de trás de uma flechinha que está indo. E aqui você vai perceber o seguinte, ele está dizendo que a parte cinza é o nosso plano entrando no plano do papel. Aqui nós temos espiras, e essa espira ela foi movida da esquerda para a direita. Olha essa parte importante. Ela saiu daqui para cá e foram registradas 5 fotos. A partir disso, ele pede para que você determine o sentido da corrente elétrica induzida, se houver em cada figura. Veja bem, só vai existir corrente elétrica se houver um movimento em cada uma das situações. Então aqui, tem campo elétrico? Ou melhor, campo magnético? Não tem. Então, aqui não vai ter corrente induzida. Da mesma forma aqui que não vai ter. Porque está numa região que já está, ou estava, ou agora já estará fora do nosso campo magnético. Essa parte está completamente, na foto 3, está completamente imersa. Então, se ela está completamente imersa, não há um movimento, porque o nosso campo ele é constante. Então, se não há um movimento de fluxo aumentando ou diminuindo, não há, portanto, uma diferença,
corrente elétrica induzida. Aqui nós vamos perceber que o campo ele está fixo aqui e essa nossa espira está entrando nesse campo. Então nós vamos, neste caso, aumentar o nosso fluxo. Então você já sabe o que fazer aqui. Você não precisa calcular o fluxo aqui não, você só vai analisar. Usando, neste caso aqui, simplesmente a regra da mão direita número 1. Lembra qual é a regra da mão direita número 1? Você tem a definição do campo, para onde o campo aponta, você consegue determinar se com o seu polegar qual é a direção e o sentido da nossa corrente elétrica, que no caso aqui é a corrente elétrica induzida. E, para te ajudar também, nessa última imagem, a nossa espira está saindo da área do campo magnético, portanto o fluxo aqui estará diminuindo. Então você só tem que dizer se a corrente elétrica induzida aqui é no sentido horário ou anti-horário, e aqui se ela é no sentido horário ou anti-horário, de acordo com a nossa regra da mão direita número 1. Certo? É isso que nós temos para hoje, para essa aula. Se você tiver alguma dúvida, é só me procurar.